Bom, então aqui a gente tem a oportunidade de fazer o tratamento de imagem para uma figura masculina, né? Normalmente a gente faz muito tratamento de imagem para fotos femininas, tá? E aqui eu selecionei uma figura masculina que é um pouquinho diferente, né, da gente trabalhar dessa forma, tá? O que acontece é que muitas vezes o homem, né, quando vai fazer ensaio fotográfico, ele não trata a pele, né? Não se maqueia, não usa nenhum produto específico para a pele, tá? Então é interessante você, se for fazer um ensaio masculino, né, orientar, né, se o seu cliente não quiser usar maquiagem para que ele faça uma boa limpeza de pele, para tirar a oleosidade, tirar células mortas da pele, que ele use, por exemplo, um protetor solar facial, tá? Eu acho bem interessante porque ele também controla bastante a oleosidade da pele e evita o brilho, né, do suor na pele, tá? Então, são dicas que vão te ajudar a ter menos trabalho aqui no processo de edição. É lógico que, por exemplo, aqui eu tenho a figura de um homem maduro já, né? Tem uma. Dá pra ver que ele tem aí cabelos brancos, tem a barba, tudo mais, que indica um pouco de experiência, né? Já tem as rugas, marcas de expressão. E a gente não quer transformar esse homem maduro num homem jovem, inexperiente, né? Porque as marcas de expressão também conferem aí a, a experiência que vem com o tempo, né? Então a gente precisa valorizar isso também. Só que, é claro, ele tem alguns probleminhas na pele que ele não precisa ter, tá? Então a gente vai primeiro, né, corrigir aqui com a ferramenta de pincel de correção. Vamos criar aqui uma nova camada, né? E em cima dessa nova camada, a gente vai tirando as manchas mais visíveis, né? Os cravinhos, um pouquinho de espinha que talvez ele tenha, né? As acnes, por exemplo, essa região aqui, bastante, ó. São bastante marquinhas, tá? Isso tudo a gente vai tirando aqui com o pincel de correção, tá? Se você quiser ver antes ou depois, você só desabilitar a camada e você vai ver que vai sumindo, tá? Talvez você nem precise aproximar o zoom tão grande assim como eu tô fazendo, tá? Pode deixar a imagem um pouquinho maior e só ali onde está realmente incomodando mesmo, né? Aqueles pontos que estão aparecendo com mais proeminência aqui. Eu vou fazer alguns aqui para você ver, ó. Tá chamando mais atenção, né? Então, ó, vai fazer aqui no cantinho da testa, descendo aqui o olho, tem uns pontinhos de cravinho aqui. Se você vai fazer esse tipo de tratamento de imagem, às vezes você tem que ter estômago, porque se aproxima muito a imagem também, você vê cada coisa que você não imagina que a pele da pessoa é assim. Ah, mas isso aí fica só com você, né? Você não vai pro cliente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem sinais de olheira, né? E tem uma região aqui que tá mais escura aqui abaixo do olho, tá? Talvez mancha de sol, alguma coisa assim. A gente vai ter que corrigir isso depois na separação de frequências, tá? Não vai alisar a pele dele, deixar ela com a pele com aparência de plástico, né? Muito artificial, mas a gente pode trabalhar para uniformizar a cor. Então aqui tem mancha de sol, tem olheira, tem as partes aqui que são mais forçadas, tá? Por exemplo, aqui tem essa, parece que são células mortas, né? Ó. Fica aqui no cantinho do olho, a gente vai tirando aqui com o pincel. Você observa que às vezes fica manchado, tá vendo? Por isso que depois a gente tem que passar aí o filtro de separação de frequências. Depois a gente vai uniformizar a curva para tirar tudo isso aqui. Ó. É um trabalho bem chatinho mesmo, tá? Normalmente eu entrego a foto, eu não faço um tratamento tão rebuscado assim. É, porque eu tenho uma forma de sim de aumentar o ticket, né? Eu tenho um tratamento básico e se a pessoa quiser um tratamento mais avançado, né? Que eu tenho que fazer dessa forma, aí eu cobro um adicional, né? Uma forma também de você aumentar o ticket médio, né? O quanto que a pessoa gasta com o ensaio. Lógico que
A gente faz um tratamento básico, né? Se a pessoa não ficar satisfeita, a gente oferece serviço aqui do tratamento avançado, que foi exatamente o que esse cliente aqui me pediu. Ele gostou das fotos, mas ele achou que estava com a pele muito ruim. E não é culpa do fotógrafo também, né? Então, para fazer esse tipo de trabalho, você coloca um valor a mais, aí coloca um adicional. Aqui acho que já é o suficiente, tá? Nessa tem mais bem. Aí, de vez em quando você volta a imagem aqui pro zoom principal, né? Deixa aqui no 100% aqui e vê se tem alguma coisa incomodando. Por exemplo, aqui me incomodou um pouquinho, tá? Corrija aqui também, ó. Tá, então, para você ter uma ideia, o antes e depois, a gente tira aqui, tá? Então, fechar um pouquinho. Você vê a diferença que deu. Aqui tá antes do tratamento, depois, tá vendo? A gente já uniformizou essas principais manchinhas de pele, tá? A gente pode fazer é achatar a imagem, né? Ctrl Shift E. A gente volta aqui pro início, então aquela parte aqui a gente não precisa mexer mais. E agora a gente vai trabalhar com a separação de frequência, né? Já tem uma action pronta. Aqui ele pede quanto que é o raio do desfoque gaussiano, tá? Para essa imagem aqui eu já deixei 8.6. Mas é o que? É o ponto que você não vê mais a textura da pele, tá vendo? Aqui tem uma área aqui de pele, tem a textura aqui. E é quando a textura desaparece, né? Você vai regulando o raio e você deixa no valor aqui, que vai depender, obviamente, do tamanho, da resolução da imagem. Então aqui a Action já seleciona aqui o pincel de mistura. A gente vai uniformizar um pouquinho a cor, tirar esses brilhos excessivos aqui da pele. Vamos pegar uma formação de cor aqui, ó. E a ideia aqui é você não passar em zonas de contorno, né? Ó, ele tá, por exemplo, aqui na zona de contorno da pálpebra aqui, a gente vai abrindo dessa forma. Parece que não está acontecendo nada, tá? Mas se a gente desabilita aqui a camada, você já vê aqui. Tá? Então, como é que funciona a separação de frequência? Tem essa daqui, que é onde a gente aplica o desfoque gaussiano, que parece que está tudo embaçado, e a gente vai uniformizando somente a cor. E a informação de textura fica nessa outra camada aqui, né? Ele tira toda essa informação de textura. Aí as duas camadas juntas seria a mesma coisa que a imagem final. Tá? Então, se eu tirar a separação de frequência, eu volto aqui para a imagem inicial, tá vendo? Então, eu venho aqui só na imagem, na parte aqui de baixa frequência, que é a informação de cor, tá? E aí eu vou passando o pincel para uniformizar a cor aqui da pele dele, tá? E aí você vai sempre pega uma amostra próxima aqui e evita áreas de contorno. Vai passando o pincel. Isso aqui demora bastante, tá? O pincel de mistura, ele é diferente, né? Porque ele aplica uma cor que você seleciona como amostra, mas ele também mistura com a cor que já está na imagem, tá? O pincel, esse daqui que é o pincel propriamente dito, né? A ferramenta principal, é o que as cores que você seleciona ele aplica, né? Agora o pincel de mistura não. Ele pega a cor que você selecionou com conta-gotas e só que ele meio que mistura com a cor que já está na imagem. Tá? Então tem uma pequena diferença aí. Tá? Na região da testa também tem essa parte do brilho, né? Trabalha com flash, geralmente você pede para a pessoa colocar alguma coisa na pele para disfarçar um pouco o brilho, tá? E realmente dá esse pipoco grande mesmo. Olha aqui a diferença, né? Como já suavizou, não pode exagerar muito, tá? Lembrando que é uma figura masculina aqui. E aqui na região dos olhos, aí sim eu vou pegar aqui o pincel, vou aplicar aqui, deixar o fluxo baixo, tá? Tá em torno aqui de 10%. Pegar aqui uma tonalidade mais clara um pouquinho, ó. Passar aqui nessa região das olheiras, tá? Que aí eu consigo mudar a cor sem alterar a textura, né? Porque a textura está preservada na camada de cima. Olha como já uniformizou bastante.
uma coisa aqui, pega uma cor próxima, né? Ó. Se você trabalha com o fluxo baixo, você tem que passar várias vezes o pincel para ter um efeito. Então você tem uma dosagem melhor. E aqui o meu pincel, ó, ele tem a opacidade controlada pela pressão da caneta. Quer dizer que se eu passo a caneta de leve, né, eu vou aplicar pouco o efeito. Se eu quiser mais forte, eu tenho que apertar mais a caneta. Isso com o fluxo baixo também. Aí eu tenho melhor controle da situação. Então aqui ó, parece que não dá diferença, né? Mas quando você desabilita, olha só. Como a gente já uniformizou bastante a pele, né? Apertar aqui, vamos voltar. Ó. Então aqui tá, ó, o que a gente já fez até agora e como é que a imagem estava anteriormente, tá? No Photoshop a gente tem o recurso da opacidade, então a gente pode reduzir um pouquinho a opacidade, revelar um pouquinho a camada original de baixo, para não ficar muito exagerado, tá? Já melhorou bastante, tá? E aí eu vou colocar só mais uma camada aqui de curvas, tá? A gente faz aqui, eu exagero um pouquinho aqui na curva, tá? Vou inverter a camada, né? Deixar preto. Com o pincel aqui vou vir pintar de branco aqui na região dos olhos, tá? Como a luz aqui, ó, você observa que a luz está vindo de cima para baixo, está vindo nessa direção aqui, né? Então eu vou pintar a parte de baixo do olho aqui, ó, para revelar a camada para ficar coerente com a fonte de luz aqui, só na região da íris aqui mesmo, tá vendo? Pra você ter uma ideia aqui, ó, se eu tirar e colocar uma coisinha, um detalhezinho de leve, tá? Deixa o olho com um aspecto mais vivo, né? Aqui você pode até aumentar mais o fluxo, só na parte de baixo do olho, né? Porque tem uma sombra. Você vê que o olho dele está na sombra, né? Porque a luz está vindo mais de cima. Então você tem que iluminar a parte de baixo do olho, que é ficar coerente com a posição da fonte de luz, também. Mesma coisa, né? Se achar que exagerou, diminui um pouquinho a opacidade aqui, tá? E aqui a gente tem o nosso aspecto final, tá? Então essa aqui é a sugestão para a gente trabalhar um tratamento de imagem com a correção da pele, né? De uma figura masculina. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.